Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês como surgem os hábitos a partir da visão do yoga, como surgem as instabilidades da nossa mente e como a gente pode atuar sobre elas para construir bons hábitos, para nos prepararmos para ter sucesso naquilo que almejamos. Sabe aquele turbilhão de pensamentos que ficam na nossa mente e que atrapalham a gente, principalmente quando estamos tentando nos concentrar para estudar, meditar ou praticar qualquer outra coisa que exija foco? Pois é, eles têm um nome no yoga, um nome bem esquisitinho que se chama Vrittis. Os Vrittis, eles nada mais são do que ondas mentais ou inquietação mental que se expressa no nosso consciente. É toda a turbulência, instabilidade, modificação, movimento de ideias que acontecem constantemente na nossa mente. Eles funcionam na nossa consciência e eles são gerados a partir de vias de acesso ou de conexão com o mundo exterior. E essa conexão acontece através de 5 órgãos motores, que são os órgãos da fala, pés, mãos, ânus e genitais, e 5 órgãos sensoriais, que são os nossos olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. Portanto, sabendo disso, a gente precisa estar atento sobre os estímulos que vão influenciar esses órgãos, uma vez que esses estímulos afetam a nossa mente de maneira bastante incisiva. Segundo as escrituras antigas do yoga, a mente é o mestre dos órgãos e o ar é o mestre da mente. Por que as escrituras falam isso? Porque para se ter uma mente controlada, é necessário a gente realizar o controle de algo muito importante que se chama vayus. É outro nome esquisito, mas o que é vayus? Vayus é energia vital. A gente tem 10 correntes de energia vital correndo dentro do nosso corpo e elas são super importantes e precisam estar circulando de maneira adequada para que tudo funcione bem, principalmente a nossa mente. A gente pode controlar essa energia vital através da respiração com técnicas de pranayama. Os nossos órgãos de acesso, eles sempre estarão conectados com a existência da mente. Por exemplo, os olhos não veem se a mente não quer ver, os ouvidos não vão ouvir se a mente não quiser ouvir e o nariz não vai cheirar se a mente não quiser cheirar. Se a mente não quiser, nada pode ser feito. Exemplo disso é quando a gente está caminhando na rua, absorto num pensamento, e passa uma pessoa conhecida e a pessoa tem que ir lá te cutucar. Oi, tudo bom? Né? E aí sim você vai voltar a sua atenção para aquela pessoa. O mesmo se aplica quando a gente não escuta alguém falando com a gente. Portanto, os nossos órgãos, eles funcionam como vias para esses sentidos. Eles são os mecanismos de atenção e de comunicação entre nós e o mundo. E é por isso que a gente precisa ficar muito atento em como a gente influencia esses órgãos. A exemplo de o que eu como vai influenciar a minha mente. A quantidade de sono que eu tenho durante a noite, né? Como eu durmo, vai influenciar a nossa mente. Aquilo que eu vejo e assisto influencia a minha mente. Com quem eu ando, por onde eu ando. Então, sabendo disso, trazendo consciência para isso, eu posso atuar sobre toda essa confusão que às vezes acontece dentro da minha cabeça e que acaba me atrapalhando no sentido de eu não conseguir ter tanta aperfeiçoamento em relação aos processos que eu faço para conquistar aquilo que eu almejo. Ou seja, os processos que eu tenho para estudar, eu preciso de atenção, mas se a minha mente está muito ocupada com outras coisas, eu não consigo me concentrar. E esse é um exemplo dentre vários outros exemplos de como a mente pode estar muito turbulenta e atrapalhar a gente nos nossos planos, na nossa vida. É exatamente quando a gente tenta diminuir por completo os pensamentos para atingir um estado de equilíbrio que as impressões deixadas pelos vrittis ou as ondulações mentais se tornam mais e mais gritantes. Sabe aqueles dias em que a gente está tentando se concentrar, mas algo que alguém falou ontem à noite não para de surgir na sua mente?
ou simplesmente quando você se distrai com tudo e não começa de uma vez a estudar. Esses vritis, as oscilações mentais, eles tentam ser mais fortes do que nós, porque eles se acham no direito, né, de residir na nossa mente. Eles se acham dono de tudo, eles vão fazer de tudo para dispersar a nossa concentração. Mas tenha perseverança que as técnicas de yoga, elas vão te ajudar a acabar com essa festa. Primeiramente, é importante que a gente conheça os vritis, saiba como eles surgem, como eles funcionam, para só assim conseguir suprimi-los pouco a pouco. A gente não deve travar uma guerra contra esses turbilhões de pensamentos, apenas ir domando-os lentamente, de forma bastante natural. E aí, pouco a pouco, eles vão cessar. Mas, Cíntia, como é que eu vou conhecer vriti que eu nem sabia que existia até agora? Através de uma prática assídua, que tem como objetivo controlar os sentidos de acesso. Isso não quer dizer que você não vai mais pensar nas coisas quando você acessa elas, mas que você vai deixar de dar combustível para as impressões que tem do mundo, de maneira que elas afetem você cada vez menos, que não cause tantos sentimentos e reações. Ok, né? A gente entende isso. Mas como faz isso? Então o pensamento tem que ir e vir, sem que a gente se apegue nele, sem que a gente alimente ele. Portanto, o problema não é pensar, mas antes de tudo impedir que haja uma continuidade de pensamento, formando centros de permanência na nossa mente. Só assim os centros de hábito podem ser alterados. Por exemplo, se você está super focado nos seus estudos e resolveu estudar 4 horas no domingo à tarde, ou resolveu, sei lá, separar o domingo à tarde para terminar um projeto ou fazer algo que é bastante importante. Aí você acessa o seu Instagram e vê todos os seus amigos lá curtindo no dia ensolarado que está fazendo. Imediatamente, aquelas imagens de praia, parque ou qualquer outra coisa, de gente feliz, faz com que você acesse um estado de prazer através da memória que essas imagens vão trazer, né? Momentos felizes e relaxados. Aí você pensa, mas eu já estudo tantos dias, eu mereço descansar, pelo menos no domingo, e eu quero sentir isso que eles estão sentindo. Tá fazendo um dia lindo, faz 2 semanas que só chove, e vai continuando alimentando esse pensamento. Eu vim em algum lugar que tal pessoa passou no concurso tal, ela descansava no domingo. A tua mente começa a pipocar de pensamento e você até esquece que descansou na sexta-feira. Aí você decide que você vai. Você vai convidar um amigo e vai para o parque. Chegando lá, tua mente não para de dizer para você que não faz sentido você estar lá, que você deveria estar em casa, que você devia se sentir culpado, que não foi tão legal assim, que nem vale a pena perder a tarde de estudos para estar lá se divertindo. Veja a confusão que nasce do acesso que a gente tem com algumas imagens que transmitem sensação de prazer. Em resumo, o ideal para uma mente livre é que os pensamentos que são indesejáveis, eles venham e vão sem que haja interesse centrado, ou seja, você vai ver as imagens, vai sentir e pensar que gostaria de mudar os planos e ao invés de imediatamente agir ou de ficar criando várias historinhas na sua mente, você vai se centrar, respirar e analisar friamente o que você deve ou não fazer. Eu não estou dizendo aqui para você estudar ou deixar de estudar no domingo. Isso é você que tem que decidir, né? Você que decide sobre o seu plano de estudos. Eu estou tentando te mostrar que é possível ter uma mente calma e centrada para tomada de decisões razoáveis. A questão fundamental é como prevenir a continuidade de pensamentos relacionados a emoções que criam uma confusão na nossa mente. Porque você sabe quando a gente cria uma historinha com aquela ali que eu contei e que eu dei um exemplo, a gente demora alguns dias para voltar a ficar mais tranquilo quando cria toda essa confusão. Tem vezes ainda que demora meses, e pior, quando o gatilho foi acionado e você trabalha em cima dele descontroladamente, criando uma agitação crônica de anos. Você nem sabe mais porque está agitado, mas está lá e aquilo virou você. É a continuidade da experiência que causa o estresse e a tensão, mesmo após o acontecido ter passado.
Para se obter um diferente resultado, as emoções e os pensamentos que surgem em determinada situação, eles têm que ter esse ciclo completado no fim da experiência, de maneira cronológica mesmo. Se as nossas experiências forem psicologicamente completadas, a nossa consciência vai permanecer intacta, sempre nova, fluida. A gente não vai ter toda essa confusão de pensamentos. Esse estado mental é interessante para todas as pessoas, mas principalmente para você, que precisa ter espaço para colocar o conteúdo para dentro, não é? Entretanto, é possível observar alguma coisa ou situação sem haver um envolvimento com ela? Quando nos sentimos conectados com a nossa real natureza, e isso se dá através das técnicas que eu ensino de yoga, a gente consegue acessar uma reta percepção das coisas antes mesmo de agirmos mentalmente ou ativamente. Mas isso só é possível quando todas as interpretações e seleções conceituais estiverem mais fracas. Precisamos deixar morrer aquele serzinho dentro de nós que se emociona com tudo de maneira exacerbada. Ou seja, a gente precisa entrar em contato com o que a gente é na nossa essência, para assim acessarmos a nossa paz interior e a nossa capacidade de realizar e vencer. Todo o conhecimento trazido pelo yoga vai possibilitar uma maior liberdade das tendências reativas da nossa mente. Aos poucos a gente vai cessando o poder dos famigerados vrittis ou ondulações mentais, que nascem a partir das atividades emotivas dos pensamentos. Com o passar do tempo, dos anos, todos os nossos centros de reação se tornam mais fortes, formando uma cadeia de reações chamadas de hábitos. Somos tão acostumados com esses hábitos que a gente se confunde um pouco, né, com eles, como se a gente fosse, na realidade, o que a gente é habituado a fazer. Isso acontece porque a gente é alheio a qualquer condição da mente que seja livre desse centro de reação. E é por isso que a gente deve criar um ambiente tranquilo e sereno, onde há fluxo de energia e a autoobservação, para que a gente possa abolir os maus hábitos e dar espaço para hábitos saudáveis. Por exemplo, eu nunca iria conseguir praticar Ashtanga Yoga todos os dias se eu desse vazão para os pensamentos que vêm na minha mente tentando me tirar do meu foco. Acredito que é assim para você também, que se prepara para estudar, que se prepara para um exame. Nem todos os dias você vai estar animado para estudar como eu não estou para praticar. Isso acontece e é natural. A realidade é que a nossa mente gosta daquilo que é fácil e não do que dá trabalho. A gente faz planos, cria planos de estudos, de prática, e quando a gente vai vivenciar essa estratégia toda no nosso mundo cotidiano, no nosso dia a dia, na rotina, a gente se depara com desafios que são normais de todo o caminho. Afinal, os caminhos, como eu sempre digo, são feitos de pedra. E a gente é ótimo em fazer planos baseados em um mundo utópico onde não tem pedras, em que a conquista é fácil, é rápida. A questão é que ela não é. Toda caminhada rumo a um objetivo tem seus perrengues e você só consegue chegar lá porque se tornou forte, foi colocado à prova e venceu todas elas. Quando a gente sonha com uma rotina maravilhosa de práticas, é porque estamos almejando alcançar o prazer do resultado de trilhar o caminho. Mas a realidade é que às vezes a gente não está muito afim de trilhar aquele caminho todo dia, né? E tá tudo bem. Como você vai agir quando as desculpas que a sua mente dão são realmente convincentes, nesses dias que você não está afim? Primeiramente, você deve estabelecer metas possíveis de serem cumpridas e cumpri-las sem desculpas. Uma negociação consigo mesmo só vai dar certo se ela for possível de cumprir. A gente não deve dar vazão aos pensamentos que querem tirar o nosso foco, ou seja, a gente deixa morrer de fome esses pensamentos. Pensamentos que trazem discórdia e preguiça. Lembrando que a mente é treinável como um músculo e você precisa estimular ela regularmente para que ela responda aquilo que você quer que ela faça.
Mas Cíntia, como é que eu faço isso? Bom, praticando técnicas de controle da mente como a meditação. A meditação é muito confundida como uma prática que exige que você sente em silêncio e foque só na sua respiração. Você sabia que pode meditar lavando a louça, praticando yoga, caminhando, se exercitando? É trazer o foco e a presença para aquilo que você está fazendo, relaxando e esvaziando a sua mente. Além de tudo, esse tipo de exercício, ele funciona para que você aprenda a gerenciar a mente, né? Contribuindo na promoção do equilíbrio emocional, que tem sido cada vez mais importante na nossa vida. Então, ter autoconhecimento, acessar a nossa mente, né? Observar a nossa mente é muito importante para que a gente possa atuar sobre ela. A meditação acontece quando todo aquele blá 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 da nossa mente consegue ir se estabilizando e diminuindo. A gente pensa um monte de coisa, né? O tempo todo, eu vou fazer minha unha depois, eu preciso marcar o salão, eu preciso buscar meu filho, o que falaram para você ontem, você precisa organizar tal coisa. É uma confusão de pensamentos. Você consegue ter resultados sobre a sua mente quando você consegue atuar sobre essa bagunça de pensamentos. A gente tem uma variedade, uma demanda muito exacerbada na mente, você já reparou? Desejos, ambições, expectativas, dúvidas, memórias agradáveis e desagradáveis, ansiedades. É uma lista interminável. Estamos tão acostumados com essa bagunça que quando a gente relaxa um pouco, parece que perdemos o controle. Mas é exatamente quando acontece o contrário, quando você está relaxado e o fluxo mental está acontecendo de maneira equilibrada, que você está no controle. Nenhum de nós está livre de preocupações, mas são as preocupações que nos tiram do presente, nos fazem viver sempre no passado ou no futuro. E isso não faz bem pra gente. A meditação regular, ela vai ensinar a gente a sair dessa. Ela ensina a linda arte de viver totalmente no presente. Os nossos desejos, eles nos levam a acreditar que falta algo a ser alcançado. E eu sei que você deseja um monte de coisa, eu também desejo. E sim, você pode e deve fazer planos e se focar no caminho que te leva até o sucesso. O que você não deve fazer é mirar em um objetivo e ao invés de focar no presente, no que deve ser feito agora, ficar sofrendo e imaginando o que vai ser de você se você não conseguir. Dentro de nós há um poder de ação criativa muito forte, mas ele só pode ser acessado se você estiver livre da confusão dos pensamentos, dessa confusão de pensamentos que não param. O desejo leva você a acreditar que algo está faltando para ser alcançado na tua vida e cria um ambiente propício para as dúvidas. E a gente tem um monte de dúvida, né? É normal. Isso é um reflexo da nossa insegurança, dos nossos apegos, dos nossos medos. A incerteza sobre o futuro aumenta isso. E quando a gente medita, a gente consegue sair desse padrão. Raramente existe alguma dúvida associada com atos e qualidades negativas. Você já reparou nisso? Geralmente, a dúvida ela acontece dentro daquilo que a gente classifica de bom. Veja a importância de momentos para a gente sentar e analisar como espectador todo esse movimento de pensamentos e sentimentos que acontecem dentro de nós. Para que você consiga ter um certo tipo de controle sobre a sua mente, você definitivamente precisa observá-la. Só assim os vrittis, os padrões mentais, oscilações mentais irão se apresentar a você para que você possa atuar sobre eles. Esse é o maior presente que o yoga traz para a humanidade, a oportunidade do ser humano conhecer a si mesmo, conhecer a sua real natureza. Assim, o yoga é a jornada da natureza adquirida para a natureza original da consciência. O homem ele desenvolve na sua vida, com o passar do tempo, uma natureza adquirida que é construída a partir de desejos, de aversões, de resistências, indulgências, aceitações. Todos os mecanismos de defesa que se desenvolve com o passar do tempo, a partir dos desafios que se colocam na nossa vida. Reconheça que a dúvida não é real.
Não é você, e sim fruto de alguma experiência que causou isso em você. Reconheça que os seus desejos existem, eles podem te impulsionar a realizar muitas coisas, desde que você os trate como simples desejos e não os torne algo tão importante, tão grandioso, que você perde o controle sobre eles. Reconheça que você é muito mais do que pensamentos que habitam na sua mente por um determinado período. Afinal, os anos passam, as demandas passam, a nossa mente muda. Conforme tudo muda, né? Tudo passa, tudo se transforma. Então, por que a gente vai ficar alimentando pensamentos demais, sofrendo por eles e se colocando como um fantoche nas mãos de uma mente desgovernada? Lembre-se, só se expressa no exterior o que existe em nosso interior. Então, como é que você irá conseguir ter uma vida de sucesso se não domina nem seus próprios pensamentos? Para agir, ser proativo e realizar, você não precisa estar o tempo todo pensando sobre tudo, agarrado em frustrações, em medos e em ansiedades. Você precisa apenas estar atento. É na atenção que mora seu consciente. O yoga não é uma fuga da ação, pelo contrário, capacita você a descobrir o ponto de partida correto da ação. Essa ação ela deve partir da sua natureza original e não da adquirida. Agir a partir da base da nossa natureza adquirida é estar se identificando com as modificações da nossa mente, com as oscilações. E assim, você passa a se confundir com as suas próprias modificações, com as suas próprias ilusões. A meditação é uma técnica perfeita para você se livrar da bagunça de pensamentos que às vezes acontece na sua mente. Como que a gente deve meditar? Eu vou passar aqui algumas dicas para que você possa meditar com qualidade. Praticar meditação após alguns asanas é uma dica boa, porque os asanas, que são as posturas de yoga, eles vão garantir que a gente direcione o calor e a energia dentro do corpo. Isso vai afetar o nosso cérebro e, consequentemente, vai aquietar a nossa mente. Sair do modo de resolução de exercícios e problemas também é muito importante. Você deve se entregar ao processo de meditação, se entregar à respiração profunda e a esse mergulho profundo dentro de si mesmo. Se os pensamentos insistirem demais, foque ainda mais na sua respiração. Não tensione, aceite a condição da sua mente. Não fique fazendo julgamentos de si ou da qualidade da sua meditação. Permita que todos os seus pensamentos venham e vão. Observe eles como um espectador imparcial. Não alimente eles. Não julgue ou classifique eles. Tente encontrar um lugar de silêncio e de paz dentro de si mesmo. Não fique tentando solucionar também problemas ou planejar coisas durante a meditação. Entenda que no momento em que você está meditando, você não age, você não tensiona, você não decide, você apenas contempla. Lembre-se que nem todos os dias a gente está igual. Aceitar isso também é muito importante. Existem dias e dias. Dias de meditações boas, maravilhosas e outros não. Não fique tentando reviver alguma experiência na meditação, porque isso pode causar uma grande frustração. Você sabia que a gente tem órgãos sutis? E eles são muito importantes. Assim como os nossos órgãos físicos são tão importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, os órgãos sutis são essenciais para o funcionamento de todo o nosso sistema. E quais são esses órgãos? Então, a gente vai começar com o primeiro órgão que eu vou apresentar para vocês, que é a mente. Ela tem a capacidade de pensar, de sentir, de ter emoções, de imaginar. Para que você possa transformar algo na sua vida, você precisa primeiramente transformar os seus pensamentos. A mente é a tela onde imprimimos aquilo que pensamos, as imagens que vemos, as sensações e as emoções que sentimos. Portanto, a gente deve cuidar muito dos nossos pensamentos, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente come. Eu já falei isso para vocês anteriormente. Tudo isso afeta a nossa mente de uma maneira muito incisiva.
O segundo órgão é o intelecto, que é a nossa inteligência, a capacidade de raciocinar, de entender as coisas, de fazer associações, e é o que permite que tenhamos força de vontade para agir de determinada forma. O nosso intelecto é ativo, enquanto a nossa mente é passiva. Para que a gente possa alimentar a mente de bons pensamentos, o intelecto deve reconhecer as coisas que nos fazem bem, orientando as tomadas de decisões. Ou seja, se na mente está rolando um fluxo de pensamento negativo, o intelecto ele pode reconhecer isso, reconhecer esse padrão e tomar a decisão de estimular a mente a criar novas associações de pensamento. É o nosso intelecto que nos estimula a sentar e a meditar quando a gente está muito agitado, ou a respirar profundamente quando a gente está passando por uma situação de nervosismo. Para que a gente possa fortalecer o nosso intelecto, a gente tem que estimular ele através da meditação, assim como a mente. Pois nela a gente vai desenvolver a autoobservação e aí a gente vai tomando consciência dos padrões mentais que nos fazem mal. Mas poxa, né, você sabe o que te faz bem, mas será que você sabe mesmo? Às vezes a gente não sabe. Você sabia que a gente se vicia até naquilo que não faz bem? São hábitos que a gente cria quando a gente alimenta os pensamentos e que se formam a partir de determinados padrões que a gente repete, a gente acaba viciando nessa sensação e nem se dá conta que é algo que faz a gente sofrer. Por isso a gente deve estar muito atento com os estímulos que a gente traz para a nossa vida, né? Com os pensamentos que a gente vai alimentando. A gente vai ficando mais perceptivo se a gente vai exercitando isso com a meditação. Os samskaras são as impressões mentais, as memórias residuais ou o conjunto de impressões básicas e fundamentais da nossa consciência e suas respectivas influências que foram acumuladas através de experiências no passado recente ou remoto. É onde fica gravada a individualidade de cada ser, desde qualidades originais, traços de personalidade, memórias, que muitos chamam de subconsciente, os talentos, até os hábitos e as ações. A matéria-prima de todos os pensamentos, sentimentos, ideias e emoções está nos samskaras. Eles são os arquivos de todas as nossas experiências. Eles são mentais, mas eles podem também se alojar fisicamente no nosso corpo, como impressões corporais que às vezes bloqueiam aquelas energias do nosso corpo que a gente precisa ter equilibrado. Quando a gente respira e realiza a postura de yoga, a gente pode equilibrar e direcionar a nossa mente, a energia, fortalecendo o discernimento sobre como a mente, os padrões que estão impressos nela, acontecem e afetam a nossa vida. Quando estamos desequilibrados, com baixa energia, com uma mente desgovernada, o intelecto fica confuso e incapaz de ter uma boa compreensão sobre quais são as escolhas a serem feitas para reequilibrar o nosso sistema. Por esse motivo, a gente precisa muito realizar essas práticas de meditação, de yoga, respiração, relaxamento, para que possamos nos manter atentos e despertos, conscientes de nós mesmos. Além disso, como a gente guarda essas impressões no nosso corpo e na nossa mente, que se chamam samskaras, a gente só vai poder atuar sobre eles quando a gente consegue conhecer a nós mesmos e entender de que forma são formados esses gatilhos que nos fazem agir de determinada forma ou sentir algo no corpo, alguma trava, alguma dor que não tem um fundamento científico. Yoga é o caminho do autoconhecimento. Muitas pessoas buscam yoga para suprir alguma necessidade pessoal, como dores nas costas, estresse, depressão, problemas de concentração, de ansiedade, excesso de peso. E outros não querem nem passar perto de uma sala de yoga porque acham aquilo muito esquisito, uma atividade meio esotérica ou excêntrica demais. A realidade é que o yoga nos faz reconectar com aquilo que a gente é na nossa natureza, na nossa essência. E é por isso que ele tem sido tão difundido e tem conquistado tantos adeptos. A maioria de nós vive em cidades grandes, que são centros de concreto e asfalto. E isso faz com que a gente esteja bem desconectado da natureza, além de receber diariamente muitas informações.
Esse estilo de vida ele vai gerar mais cedo ou mais tarde conflitos e aflições internas ou até externas. A nossa mente, ela está cada dia mais condicionada a uma demanda muito alta de pensamentos, que trazem uma sensação de agitação e de aceleração que não é natural. À medida que a gente vai se desconectando do nosso centro de equilíbrio, da nossa natureza, a gente vai adoecendo. E assim o yoga se torna imprescindível. Quando eu falo de yoga, para mim está implícito nesse universo os asanas, posturas, a meditação, a respiração e o relaxamento. Eu acredito que dentro do yoga esses 4 pilares são importantíssimos para que a gente tenha uma prática diária que afete a nossa saúde física e mental positivamente. Que a gente possa atuar sobre a nossa mente e sobre o nosso corpo, sobre a nossa energia. À medida que a gente vai praticando esses exercícios de asanas, respiração, meditação, relaxamento diariamente, a gente vai tendo mais domínio sobre a nossa mente e sobre a energia do nosso corpo. Os pensamentos se acalmam, o corpo relaxa, a gente vai sendo tomado por um brilho especial. A partir de então, viver e realizar torna-se um processo extremamente prazeroso e a possibilidade de se ter sucesso é muito maior. Veja, quando não estamos bem por qualquer motivo, a gente perde o ânimo, a gente sente uma vontade de se recolher, né? De dar um tempo. Com a prática de yoga, a gente consegue mudar esse padrão, a gente consegue até espaçar as crises. A prática de yoga, ela vai conscientizar a gente dos nossos apegos, daquilo que não está harmonioso na nossa vida. E as práticas, elas não se restringem apenas às aulas. Na realidade, na aula você vai acessar isso, mas você vai levar o que você aprendeu para a sua vida. E é aí que a transformação acontece, no dia a dia. É comum as pessoas sentirem as impressões do passado, as aflições do presente ou as ansiedades do futuro, que são estados internos que nos limitam muito a fluidez na nossa vida, colocando a pessoa em um processo ilusório de separatividade. Com o yoga, a gente consegue entender que nós não estamos separados, porque yoga é união. União de mim com o mundo. Não há como eu me sentir separado de tudo e querer fluir, avançar, conquistar, fazer novas relações, criar novas possibilidades. Só é possível praticar yoga através de uma disciplina, da continuidade, da dedicação. Então, muitas pessoas se auto-sabotam pela preguiça, pela dúvida, até por indiferença, indisponibilidade, falta de vontade mesmo de acessar isso, ou até medo e insegurança. Eu te garanto que se você começar a praticar as técnicas de yoga e levar a sério, com foco e perseverança, tudo que você almeja para a sua vida vai acontecer. Mas não vai ser da noite para o dia. A gente é adulto e a gente sabe muito bem que tudo tem seu tempo e leva um tempo para acontecer. E mesmo assim, mesmo dizendo que precisa de tempo para sentir as reais mudanças que a prática de yoga vai trazer para a sua vida, você pode ser beneficiado instantaneamente com essas técnicas. Uma aula pode mudar por completo o seu estado de espírito, o estado da sua mente e a energia que está circulando no seu corpo. Nos damos conta das nossas limitações apenas quando estamos prontos para realmente enfrentá-las. Enfrentar é deixar de dar ouvido e se identificar com os pensamentos e com as crenças que nos limitam diante da grande oportunidade de harmonizar e integrar nossa vida em uma frequência além daquilo que nos ensinaram até hoje. Devemos mergulhar dentro de nós para nos conhecermos e atuarmos sobre as nossas limitações. Só assim abrimos novas possibilidades de ser, pois não existem limitações fora de nós. Nós é quem criamos o nosso mundo. Então, que seja um mundo cheio de realizações e cheio de sucesso.